começando mais um Vênus Cast. Agora é um pouquinho diferente, com uma convidada excelente que é a Amanda. Pode falar, Amanda, aí? Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade de conversar um pouquinho sobre o que eu gosto muito, que é a psicologia. Então vamos conversar, porque é um assunto assim, muito grande, a gente tem muita coisa para falar e talvez muitas verdades para dizer, né? Porque a psicologia é uma área que a galera tem muitas coisas, procura tudo no psicólogo e é a psicologia de pensar direitinho, saber o que procurar e como fazer. Sim. E a gente também tá aqui com a Monique. Oi! E não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com seus amigos, pô, um projeto aqui nosso, da Escola Estadual Buenos Aires. E isso aí. Amanda, quer começar com alguma pergunta? A gente quer também falar, né, porque você é uma psicóloga bem nova na área, não tão nova, mas como que é trabalhar sendo psicóloga? Tem alguma dificuldade, assim? Queria saber também, principalmente na pandemia, né, que acabou de acabar, mais ou menos. Sim. Então, você falou a questão da idade. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos, então eu era mais forte da minha turma. Quando eu estava para me formar, isso também era um pouquinho complicado, porque as pessoas olhavam para mim e diziam assim, quantos anos você tem? E eu dizia, eu tenho 20, 21, porque eu me formei com 21. E conquistar esse espaço, porque, como eu falei no começo, a psicologia ela é cercada, infelizmente, de muitos mitos e tabus. Então as pessoas acham que um bom psicólogo é só se ele for um velhinho ou uma velhinha. Nada contra os psicólogos velhinhos, mas a pessoa acha que a gente, por ser jovem, não vai conseguir ajudar. Então, isso foi uma das problemáticas no começo. Porque às vezes as pessoas elas viravam para mim e diziam assim, cadê a psicóloga? Aquele meme, eu sou a psicóloga. E as pessoas elas tinham essa resistência de achar que por ser jovem, da idade dos filhos, né, eu não poderia ajudar. Mas isso se dá muito pela resistência da própria imagem do que é um psicólogo. Quando o paciente chega aqui no consultório, a primeira coisa que eu pergunto é, você realmente quer estar aqui? Porque muitas pessoas elas não querem estar no consultório. Elas estão no consultório porque um familiar pediu, porque o médico indicou. Às vezes elas não acreditam de fato a forma como a psicologia vai poder ajudar elas. É claro que depois de um tempo, né, dos atendimentos, às vezes até na primeira sessão a pessoa se surpreende e diz assim, poxa, realmente está me ajudando, vai me ajudar. Mas esse preconceito que as pessoas têm, porque a psicologia ficou estigmatizada de que é coisa de maluco, de que é coisa de louco. Mas se por um acaso eu chegar para vocês hoje e dizer que quero raspar a minha cabeça, vocês vão dizer para mim assim, Amanda, você tá ok? Mas por que eu tô doida se o cabelo é meu e eu posso raspar? Por que eu tô dando esse exemplo para vocês entenderem? Para que a gente possa entender que, na verdade, loucura é tudo aquilo que é padrão, é tudo aquilo que sai do comum. E nós, de uma forma ou de outra, sempre saímos do comum. Vocês também, vocês estão aqui comigo agora. Deve ter algum comportamento, deve ter alguma coisa que vocês fazem, alguma coisa que vocês gostam, que os pais de vocês, ou que alguém que está perto de vocês diga assim, loucura, mas é porque sai do comum, sai do padrão, ou sai daquilo do que eu acho certo. E a psicologia está aqui para ajudar as pessoas a entender quem elas são, fora do padrão. Mas, Amanda, a gente não trabalha com doenças? Sim, mas as doenças psicológicas elas também são uma manifestação da nossa alma. São manifestações de dores emocionais e que muitas vezes nós reprimimos essas dores, porque elas parecem que estão saindo do comum, elas estão saindo do padrão. E a gente passa a vida inteira querendo estar dentro do padrão, querendo estar dentro de uma caixa. Então, em muitos momentos, a gente tem que fazer é fazer com que o paciente entenda que está tudo bem sair do padrão, está tudo bem no ser comum, e que nós vamos construir a melhoria dele, nós vamos construir esse projeto de cuidar da saúde dele dentro da realidade dele, e não pegando uma receita da internet, e não pegando o que um livro disse que todo mundo tem que fazer. Não, o que funciona para mim pode não funcionar para vocês. E também o nosso trabalho, ele não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. Então, dependendo da situação, pode ser que a sua mãe venha ao consultório, precisa que o seu pai, o seu namorado, a sua esposa venha no consultório. E fazer com que essa aceitação familiar também aconteça é um outro tipo de trabalho que a gente precisa fazer. Por quê? Porque as pessoas, elas interferem diretamente no bem-estar. Se eu convivo com você, se você não interfere no bem-estar, eu interfiro
Logo, eu preciso me relacionar bem, a gente precisa ter um ambiente saudável para que as coisas possam fluir. Claro que, querendo ou não, se você é a pessoa que está na terapia, você tem a função maior de responsabilidade que você pensar e procurar entender por que você vai se ajustar dentro daqueles que não querem ser ajustados. Faz sentido? E assim, também queria saber, no ano da pandemia, como que foram as coisas pra você? Em relação à vida pessoal, ao trabalho mesmo. Na pandemia, logo no começo foi bem assim, porque não se falava muito de terapia online. A gente sabia que existia, porque para vocês terem noção, eu saí da faculdade em 2018. Terminei em novembro de 2018. E aí em 2019, eu tive meu primeiro ano de formada. Na faculdade, a gente falava muito pouco sobre atendimento online. Era um preconceito dentro da própria psicologia, o atendimento online, porque a galera achava que era impossível fazer psicologia de modalidade online. Só que aí veio a pandemia, as clínicas fecharam, as pessoas tinham medo de sair. E aí começou, então, a busca pelo atendimento online. Começou, então, o projeto, né, os projetos online, as teleconsultas. E aí a demanda foi crescendo. E eu me descobri, porque hoje o meu projeto é só atender online daqui a alguns meses. Eu já estou 2 dias online, 3 dias presenciais. Mas eu atendo à noite também online, porque eu me encontrei no online, eu gosto. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. A gente se conecta com culturas. A possibilidade de atender em qualquer horário. Agora, por exemplo, 12h30. E a gente está aqui conversando graças ao online. Então, facilita muito a nossa relação. Facilita muito a questão de não ter as desculpas. Olha, eu não posso ser atendido por causa disso. Não, você pode, é só você pegar o seu celular e a gente vai se ver. Então, claro, a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, nós perdemos muitas pessoas queridas, nós passamos por privações, foi bem difícil, né, o relacionamento das pessoas com seus familiares. Por outro lado, a psicologia se expandiu nessa modalidade online e a gente pôde, então, aprender a lidar com essa novidade e favorecer, né, permitir que todos tenham acesso à psicologia, não só aqueles que podem ir ao consultório, mas aqueles que não podem acessar de modalidade virtual. Tem outra perguntinha também que fizeram. Você diria que a saúde mental das pessoas durante a pandemia foi abalada? Tipo, Assim, isso tem um motivo? Sabe, você já ouviu falar em elefante branco? Não. Não. O elefante branco é tipo um ditado. Eu vou ensinar pra você. Eu adoro ditados, eu vou ensinar isso pra vocês. O elefante branco está na sala. É quando tem, sabe, torta de climão, tem um problema assim, o ambiente pesa. Então imagine agora que quando a gente está na pandemia, não tem como esconder o elefante branco. O elefante branco, que é o problema, aquilo que a gente evita a vida toda, está agora no meio da sala, porque ninguém pode sair de casa. Quando você está em atividades normais, é tipo assim, digamos que eu e a Monique moram na mesma casa. Se eu tô com raiva da Monique, ela vai sair pra escola, eu vou sair pro trabalho, quando ela chegar, ela come toda, toma banho, entra dentro do quarto, se tranca. Eu chego em casa, entro, tomo banho, entro no quarto e me tranco. A gente não precisa conviver, porque tem a desculpa da rotina super agitada. Aí as pessoas fogem de resolver. Na pandemia, com todo mundo dentro de casa, com tudo fechado, a gente vai fugir pra onde? Tudo era forçado. Não dá pra responder. Exatamente. Então, isso prejudicou muito a saúde mental das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas tinham e têm relacionamentos conflituosos com seus pais, têm relacionamentos conflituosos com seus cônjuges, com os irmãos, com os parentes que moram na mesma casa. Existem pessoas, né, que têm a ansiedade, têm as questões de depressão. E o sair, o viver é importante nesse processo. Imagine agora o sentimento de privação de liberdade. Você saber que você entrou dentro de casa, mas que só de receber um delivery na sua porta você pode pegar um vírus mortal. Ainda teve muito também o sensacionalismo da televisão, né? Muitas mídias se aproveitaram da situação da mídia para fazer um terror, né? E fazer dinheiro disso também, porque as pessoas estavam em casa. Então acabava que apavorava, aterrorizava as pessoas. Você ter a sensação de que você não sabe o dia do amanhã. Então isso prejudicou muito a saúde das pessoas.
porque a gente ficou sem válvula de escape, a gente ficou sem pra onde fugir, a gente agora tinha que ver o elefante branco, não tinha como fingir que ele não estava ali. E agora a gente todo mundo foi forçado a conviver com os defeitos e qualidades do outro. E aí, eu acredito que isso veio muito à tona. Foi muito intenso durante esse 1 ano e pouco. Fora que você tem que viver com os seus próprios defeitos e suas próprias qualidades. Porque assim, na rotina corrida, vamos lá, vocês vão pra escola, vocês devem fazer um curso, fazer alguma coisa. Então você meio que não para pra pensar em você não para pra pensar sobre a sua vida. Você vai pensar sobre tudo menos sobre você. E quando você tá em isolamento, não tem pra onde fugir. Você não tem como fugir dos seus medos, você não tem como fugir das suas qualidades. Você não tem como fugir de você mesmo. E agora, quando eu tenho que lidar com quem eu sou, e a gente não é ensinado a fazer isso, a gente é ensinado só a fugir mesmo da gente mesmo. E agora, que eu preciso me olhar no espelho e ver a Amanda, que é a Amanda. Se tá tudo fechado, não tem a Amanda aluna, não tem a Amanda profissional, só tem a Amanda. E por que eu tô fugindo da Amanda? Quem é a Amanda que eu não posso ver? Tem tudo isso também. Não é só do outro, não. A gente fala mal. A gente tem que entender também que a gente não é esse alecrim dourado todo. Tipo assim, na pandemia, eu percebi também que uma coisa boa que pelo menos surgiu pra mim na pandemia foi que eu comecei a fazer atividades. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, que eu tinha muita vontade. Tipo, eu comecei a desenhar e a editar, só pra tentar fugir desse escape de ficar só pensando, olhando pro teto, porque, pô, eu tava lá e não tinha nada pra fazer, sabe? Você ia pra televisão, era notícias ruins a cada notícia uma pior que a outra. Então, aí eu falei, pô, por que não fazer umas coisas que a gente gosta de fazer? Tipo, minha mãe ficou fazendo pão. E os jovens estão numa idade, né? A puberdade, a adolescência é uma idade onde os jovens descobrem tudo, passam por tudo, as primeiras vezes, primeiro tudo. E também muitos jovens, infelizmente, começaram a ter muitos problemas, né? Por exemplo, depressão, ansiedade, crise de pânico, começou também nessa época. Tem muitos casos que eu conheço. Sim. E assim, é muito difícil, porque infelizmente às vezes a gente tem pais que não entendem, né? Não conseguem ter a habilidade para e a gente não pode ter uma frescura, você fala de Deus, a pessoa quer chamar a atenção, quer trazer, e não é isso. Você não vai escolher do nada começar a chorar, você não escolhe do nada começar a ter tremor, você não escolhe do nada não querer mais viver. Não é do nada. Por isso que eu falo do elefante branco. Às vezes são construções que normal, a gente até consegue fugir, mas tratar dentro de casa não dá. Se você de agressões na pandemia, de feminicídio, na pandemia, as pessoas, infelizmente, estão em método você independente por ter tudo isso. Só que a felicidade não é ter. A felicidade é você. E para eu preciso sobreviver bem, para você ter uma qualidade. Eu preciso ter palavras para sensação. Eu não posso cair em paz. Eu não posso achar que minha vida vai ser igual a outra. Você não pode voltar para viver como outra pessoa. E isso às vezes acaba afetando muito os jovens que nem tem esse suporte, porque na idade de vocês, na idade de vocês, não é uma primeira vez, e a gente fica naquela dúvida, quem eu sou, o que eu gosto, quais são as ideias nas quais eu verdadeiramente acredito. Eu não sou criança, mas eu também não sou adulta, eu sou rei. E a primeira oportunidade para você
Sim, fica muito naquele meio termo. E também os pais às vezes querem que a gente faça algumas coisas, mas não tanto, porque a gente não é nem tão criança, nem tão adulto. A gente não quer ter aquela responsabilidade grande que tem um adulto, mas não quer ter pouca autonomia. A gente quer ser mais independente. Sim. E fica nesse meio tempo de doloroso, chegando aí, eu quero, mas eu quero arrumar minha cama. É bem assim. E também queria saber como que seria, no seu caso, como que é o seu auxílio, o tratamento dessas crianças aí na terapia, das crianças e dos adolescentes também. Como que você tem feito também por conta da pandemia? Acho que algumas crianças e adolescentes ficaram um pouco mal com essa situação. Como que é? O primeiro atendimento é sempre com os pais. Se você for menor de idade, o atendimento é sempre com os seus pais. Porque primeiro eu preciso entender o que está acontecendo sobre a ótica da paz. Eu preciso entender o que eles querem, quais são as expectativas dele, porque o que acontece? Às vezes os pais estão de acordo com os filhos de terapia, às vezes o filho nem estuda do pai, nem estuda da mãe. E eu preciso entender qual que é esse e os pais vieram, mas não queria que eles viessem, entende? E deixa eu só retificar para dizer que eu falei isso. Uma vida que eu digo assim, são pais separados e aí só a mãe traz, porque o pai acha que não é importante. Só o pai traz porque a mãe acha que não é importante. É que é esse convite. Assim, apoia e o outro não tá afim, mas como tem autorização de tudo bem fazer terapia. Então eu preciso entender qual é o contexto. Eu preciso entender como é que esse pai, essa mãe, como é que eles porque às vezes é uma apoia, a gente sente diante de tudo isso. E sempre deixo bem explicado de que o atendimento ele só vai evoluir se a família de que uma pessoa ou outra que eu vou precisar, eu vou precisar dos pais, as pessoas que convivem com esse adolescente, com essa criança no consultório. Então, dependendo do assunto, eu vou e chamo o pai ou a mãe sozinho. Olha, próxima sessão eu quero conversar com o pai, faço atendimento sozinho. Em algumas sessões eu faço atendimento com os dois, com o filho e com o pai ou com a mãe. Porque às vezes, na maioria das vezes, grandes problemas relacionados à adolescente e à criança é a dificuldade de comunicação. Os pais não conseguem comunicar com os filhos e os filhos não conseguem ouvir para entender. Vira uma guerra. É igual esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, eu entrei numa batalha. Não é para você entrar numa batalha com o seu pai, é para vocês terem uma conversa. Tanto o seu pai ouvir você, quanto você ouvir o seu pai. E às vezes nós temos muita dificuldade, porque a gente não ouve para entender, a gente ouve para responder, a gente ouve para devolver para essa pessoa, e às vezes a gente acaba criando muitos problemas e até muitos traumas. Porque o adolescente está nesse período onde ele quer se separar dos pais, ele quer criar a identidade, ao mesmo tempo que existe uma dificuldade imensa de se sentir parte, de pertencer e realmente se conhecer. Ao passo que os pais têm muitos medos de que os filhos cometam os mesmos erros que eles já cometeram. Às vezes os pais têm algo pré-testal, de não querer descer dessa hierarquia, porque acham que se fizer isso, eles vão perder o respeito dos filhos, eles têm vergonha às vezes de conversar sobre certos assuntos. Ambos, e principalmente não tem inteligência emocional. Né? O adolescente, porque está saindo da infância, realmente não tem esse modelo emocional, esse adulto que nunca foi preparado para ter inteligência emocional, e aí ambos entram em embate. Não porque não se amam, não porque não gostam do outro, mas porque não tem a comunicação como ponto-chave. E aí sempre gera esse embate. Então, no atendimento do adolescente e da criança, eu vou trabalhar com eles essa questão de comunicação.
educação, nós vamos trabalhar os pontos que precisam ser trabalhados e dividir as responsabilidades, porque nem tudo depende só de mim. No atendimento presencial, o atendimento dura 30 minutos. Eu não sou o médico dos magos que vou resolver aqui em 30 minutos uma vez por semana. Eu preciso desse pai comigo, porque eles ficam todo o resto do tempo. Tipo, falando agora sobre a Amanda, o que fez você se interessar pela psicologia? Foi a escola. Eu estudava e aí eu via que eu tinha alguns colegas que eram bem difíceis, assim, eram bem agitados, inquietos, estavam no trabalho. E aí eu via que muitas vezes eles eram taxados, né? Taxados de diversas nomes, assim, né? E eu ficava pensando que não deveria ser assim. As pessoas elas não deveriam ser taxadas ou ser rotuladas por qualquer coisa. E aí eu descobri que era a psicologia que cuidava disso, entendeu? Era a psicologia que ajudava essas pessoas. Entendeu? Ajudava essas pessoas que davam um norte. Aí depois eu descobri CSI, eu poderia ser investigadora criminal, aí criei toda uma fantasia de que eu ia pra FBI. E aí foi pesquisando e resolvi que eu ia E você falou em relação a isso, da escola, que você se interessou por causa dos seus colegas. E como que você acha que a escola poderia ajudar na saúde mental dos alunos? Eu acho. Eu nem sei o que eu acho. Pode. Pode, deve. Olha, eu gosto muito de uma nova ideia que vem surgindo, que é das inteligências múltiplas. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. A teoria das inteligências múltiplas é que existem diversas inteligências e que cada pessoa tem afinidade com mais ou menos 2 ou 3 tipos de inteligência. Só que, se a sua inteligência é diferente da minha, não significa que eu sou burro ou que você é burro. Significa somente que nós temos inteligências diferentes, mas continuamos todos inteligentes. Entendeu? Então, deixa eu só pesquisar aqui para eu falar direitinho para vocês quais são essas inteligências. Enquanto eu pesquiso. Peraí, pode falar. Sim. Então, as inteligências múltiplas, para mim, como que a escola poderia ajudar? Tendo um formato de ensino baseado nisso, de entender que muito raro você tentar mensurar se você é inteligente ou não, se você ser boa em matemática ou não. Te encaixotar numa caixinha, não explora as suas inteligências, não explora as suas habilidades, que podem não ser fazer conta, podem não ser escrever mais. E aí a gente entra naquilo que eu falei um pouquinho atrás, de eu caio na comparação, de tentar deixar todo mundo comum. Quando eu acho que a escola poderia trabalhar muito mais a universidade e as habilidades fora do comum, fora da caixa. Entende? Claro que isso precisa partir de todo um estudo, precisa vir sobre uma abordagem construtiva, uma ideia de como é que eu vou, então, mensurar para uma sala de 40 alunos. E a gente já tem para isso também. Será que é ideal que na sua sala de aula tenha 40 pessoas, tenha 30 pessoas? Aí entra a questão de investimento na educação, para que a gente tenha professores mais que não conseguem se capacitar. Porque, infelizmente, qual que eu gosto do grande problema? Ou eu trabalho ou eu estudo. Então, existem muitos professores que, em muitos momentos, eles não estão fazendo atualizações. Não é porque eles não querem, não é porque é muito caro. Para que, a partir desse investimento, então, eu consiga capacitar esses professores, eu consiga dar qualidade de vida para esses professores, eu consiga organizar e ter uma estrutura adequada na escola para recolher esse jovem e seja interessante estar na escola. Porque o problema é que hoje a escola é muito chata. Às vezes o menino não quer ir para a escola. E dependendo da região que você mora, eu não sei se acontece isso aí em São Paulo, mas aqui na Bahia, tem muitos alunos que vão para a escola porque têm fome, então eles estão indo pela merenda. Então, porque de fato é interessante estar na escola. Então, qual é o modelo que eu consigo aplicar para que esse aluno de fato consiga se desenvolver dentro das suas habilidades? Além de ter a cultura, toda a escola tiver tanto suporte quanto um suporte em uma assistência social. Mas tudo isso também depende da geração de políticas públicas.
se a gente não tem políticas públicas, se a gente não tem também um movimento no Estado, né, um movimento político para que isso possa acontecer, então tudo continua da mesma forma. Né? Aí eu separei aqui para vocês as inteligências múltiplas, que é a inteligência. A teoria do Howard Gardner, eu não sou bem inglês, é Gardner, a lógico-matemática, e você já dá para saber sobre o que é, a pessoa que tem a inteligência com cálculos, números, a inteligência linguística, que é o pessoal que tem inteligência predominante na hora de falar, de ensinar, de conversar, de motivar, de escrever, a inteligência corporal, que é a capacidade de atividades físicas, artísticas, né? Dança, ginástica, circo, é a galera que gosta de ter a inteligência corporal, a inteligência naturalista, que as pessoas que têm facilidade, né, a habilidade com animais e plantas, a inteligência intrapessoal, que é a habilidade de conhecer a si mesmo, de lidar consigo mesmo, né? A inteligência interpessoal, que é a habilidade de lidar com as pessoas, lidar com os demais, né, de estar em equipe, senso de liderança. A inteligência espacial, que essa eu não tenho, porque eu sou péssima em geografia e localização, que é a pessoa de se localizar, de criar espaços, de perceber perspectivas. E a inteligência musical, que é o pessoal da música, ouvir, cantar. E a gente poderia talvez ter um incentivo para que essa habilidade. Sim, seria bem interessante, porque pessoas que são mais aptas para música, para esportes, muitas vezes não são atendidas por conta das matérias da escola, que são muito cobradas. Tipo, você acabou de citar essas inteligências, eu descobri que eu tenho, sabe, amigos que cada um se encaixa em cada um deles, sabe? Então, agora eu fiquei refletindo, tipo, pô, eu tenho um tipo de inteligência, que legal. Muitas vezes falam, você é burro, isso, aquilo, só porque você não é bom, sei lá, em português, matemática, química, mas você é ótimo na música, no futebol, no circo, não sei. É porque, tipo assim, dando exemplo pra mim, tipo, em exatas eu sou horrível, sabe? Mas em linguagens eu consigo, tipo, transcender, tá ligado? Porque eu entendo muito o que o professor diz, eu entendo as dicas que ele quer passar, às vezes até eu ajudo o professor com uma outra visão. Então, pô, às vezes eu fico me cobrando, falando, pô, eu sou horrível em matemática, eu sou burra. É muito E aí cobrança. esse é o problema. Aí a gente entra nas comparações, encaixotar as pessoas, né? Quando a gente poderia trabalhar a sua autoestima, para que você entenda que a gente não é bom em tudo. Não existe, não tem como você querer ser bom em tudo. A gente é bom em algumas coisas, muito bom em algumas coisas e péssimo. E quando eu entendo aquilo que eu sou bom, eu trabalho aquilo que eu sou bom. Quando eu entendo aquilo que eu sou ruim, eu tenho duas opções. Ou eu tento melhorar, porque existem coisas que dá pra gente melhorar. Ou eu aceito que eu sou ruim e não fico me cobrando. E respeito os meus limites. E qual mensagem você gostaria de mandar para os pais e para os adolescentes que passam por dificuldades psicológicas? Primeiro eu quero botar uma mini história, que não é bem uma história. Quando a gente tá com cara, a gente não tem vergonha de ir no dentista. A gente vai lá, abre a nossa boca, deixa a pessoa, né, aquela maquininha, aquele motorzinho insuportável, mexer nos nossos dentes. E a gente não acha que alguém vai julgar a gente de surdo, de pouco, ou dizer que a gente tá com cara porque a gente não escovou os dentes, né? Quando a gente começa na academia e vai numa nutricionista, a gente não tem medo de ser julgado. Por quê? Porque tá na moda, porque é legal. E por que ir para o psicólogo precisa ser uma coisa tão terrível? Você não precisa ir para o psicólogo somente quando não tiver outra saída, quando estiver no chão. O psicólogo não é só para quem está em quadros graves de transtornos psicóticos, de esquizofrenia, ou até mesmo em tentativas de suicídio. Nós, como psicólogos, a gente pode te ajudar a você a escolher a sua profissão. Nós podemos te ajudar a lidar com as relações, né? As relações da sua casa, as relações da sua escola. A gente trabalha a identidade, a gente trabalha a autoestima, a gente trabalha diversos aspectos. O psicólogo deve ser ensinado de outro.
O psicólogo ele deve ser uma pessoa voltada desde o começo. Não significa que você vai fazer terapia para sempre. Da mesma forma que você não vai no nutricionista ou no dentista a vida inteira. O psicólogo te ajuda a enfrentar esses momentos e essas fases da sua vida que talvez você não consiga lidar sozinho. Porque nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para construir juntos dentro da sua realidade. Entender quem você é. Entender o que te construiu. E assim construir estratégias baseadas nisso, para que você tenha qualidade de vida. Para que você se sinta bem sendo quem você é. As pessoas, quando sentem dor no estômago, primeiro elas vão no clínico, talvez num gastro, mas dificilmente procuram um psicólogo. Isso são as doenças psicossomáticas. A dor no estômago que você sente é psicológica. A dor no joelho é psicológica. A dor nos ombros é psicológica. Os dedos descascando, o cabelo caindo, a pele seca. Vários sintomas físicos podem ser psicológicos. E quanto mais cedo a gente trata, mais fácil fica. Então, se eu tivesse que resumir tudo isso, eu só diria que tem medo. É um presente que você pode ser. Sim, muitos pais acreditam, eu não vou no psicólogo porque eu não tô louco, eu não tô pirando, oxe, não vou. Você também, pra que você quer ir no psicólogo? Você não tá louco? Não quer levar o filho, não sei. Acho que é bobeira, mas não. A gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental, muito importante. E tem muitas coisas que acontecem na nossa vida e que acontecem também na vida das outras pessoas. E a gente ainda não aprendeu a entender que tudo isso é psicológico. E recentemente uma pessoa falou assim pra mim, Amanda, as pessoas antigamente não tinham depressão. Aí eu virei, quem disse? Você provavelmente já ouviu histórias na sua avó, no seu avô, de pessoas que tinham vício, de avós que agrediam as avós. Isso é normal? Então é comum? A gente tem que achar certo uma pessoa que é certo? É visto sinal, é visto pornografia, é visto diversas coisas. Na verdade, tudo isso são indicativos de coisas que nós normalizamos, mas que nada mais são do que a representação, né? A projeção de questões psíquicas não resolvidas, pessoas que comem muito, pessoas que não comem nada, pessoas que gastam horrores, né? Dinheiro que não tem. Tudo isso é um indício de que as questões psicológicas não estão ok. Mas a gente normalizou e acha tudo isso normal, né? Faz música, faz novela sobre o tema e não procura se cuidar. E teria mais alguma mensagem que você gostaria de deixar aqui pro nosso podcast? Primeiro, eu quero parabenizar vocês, que vocês continuem fazendo essas inovações, essas coisas diferentes na escola, tornam tudo muito mais atrativo, que vocês consigam, né, então, fazer mais episódios e evoluírem dentro dos sonhos de vocês. Quero dizer que, quero agradecer, na verdade, ao espaço, a oportunidade de estar aqui. Contem comigo sempre que precisarem, mesmo estando a uns 2.000 quilômetros de distância. A gente tem a internet para dar uma aproximação, né? Quem sabe ano que vem eu estou aí, né, em São Paulo, gastando dinheiro. E agradeço mesmo. E qualquer coisa, qualquer pergunta, tem aí meu contato, a gente vai. Tá bom. Beleza, Muito então obrigada. a gente agradece muito a sua participação. E o Banuscast vai ficando por aqui. Até o próximo domingo. Tchau! Tchau.